Vamos abrir nossas Bíblias, queridos, no primeiro livro de Reis, capítulo 18. Primeiro livro de Reis, capítulo 18. Primeiro livro de Reis, capítulo 18. Vamos fazer a leitura dos versos 1 a 16. Primeiro Reis, 18. 1 a 16. Diz assim: Depois de um longo tempo, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias: Vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. E Elias foi. Como a fome era grande em Samaria, Acabe convocou Obadias, o responsável por seu palácio, homem que temia muito ao Senhor. Enquanto Jezabel estava eliminando os profetas do Senhor, Obadias reuniu 100 profetas e os escondeu em 2 cavernas, 50 em cada uma, e lhes forneceu comida e água. Certa vez, Acabe disse a Obadias: Vamos a todas as fontes e vales do país. Talvez consigamos achar um pouco de capim para manter vivos os cavalos e as mulas, e assim não será preciso matar nenhum animal, de modo que dividiram o território que iam percorrer. Acabe foi numa direção e Obadias noutra. Quando Obadias estava a caminho, Elias o encontrou. Obadias o reconheceu, inclinou-se até o chão e perguntou: És tu mesmo, meu senhor Elias? Sou, respondeu Elias. Vá dizer ao seu senhor: Elias está aqui. O que eu fiz de errado? Perguntou Obadias, para que entregues o teu servo Acabe para ser morto. Juro pelo nome do Senhor, teu Deus, que não há uma só nação ou reino onde o rei, meu Senhor, não enviou alguém para procurar por ti. E, sempre que uma nação ou reino afirmava que tu não estavas lá, ele os fazia jurar que não conseguiram encontrar-te. Mas agora me dizes para ir até o meu Senhor e dizer-lhe: Elias está aqui. Não sei para onde o Espírito do Senhor poderá levar-te quando eu te deixar. Se eu for dizer a Acabe e ele não te encontrar, ele me matará. E eu, que sou teu servo, tenho adorado o Senhor desde a minha juventude. Por acaso não ouviste, meu Senhor, o que fiz enquanto Jezabel estava matando os profetas do Senhor? Escondi 100 dos profetas do Senhor em 2 cavernas, 50 em cada uma, e os abasteci de comida e água. E agora me dizes para ir ao meu Senhor e dizer-lhe: Elias está aqui, ele vai me matar. E disse Elias: Juro pelo nome do Senhor dos Exércitos, a quem eu sirvo, que hoje eu me apresentarei a Acabe. Então Obadias dirigiu-se a Acabe e passou-lhe a informação. E Acabe foi ao encontro de Elias. Amém. Queridos, o tema do nosso sermão de hoje, seguindo a nossa série sobre a vida de Elias, é: amadurecer é entender que o nosso lugar de segurança é Deus. Amadurecer é entender que o nosso lugar de segurança é Deus. E o texto já começa nos mostrando a consequência do coração do homem que não entende isso. Quem não entende que amadurecer é entender que o nosso lugar de segurança é Deus, se torna egoísta. E o texto já começa mostrando isso para a gente. Por quê? Porque o texto fala que Acabe chama Obadias para procurar água e capim para os animais. Então a gente vê aqui que a seca já estava muito intensa, porque nós vemos um rei e o mordomo do rei, né? Mordomo não é necessariamente o mordomo lá do Batman, que só serve para servir coisa na mão dele. O mordomo ele era um administrador da casa, ele era literalmente um braço direito do rei. Então as 2 figuras mais importantes dentro do reino saem para procurar capim e água. Nós vemos como é que a crise estava intensa ali. E diante dessa crise intensa, Acabe diz que quer procurar capim e água, porque ele não quer que seja necessário que os animais sejam mortos. E aí nós pensamos que Acabe está preocupado com os bois, porque são os bois que precisam engordar para dar comida às pessoas, só que não, é mentira. O texto aqui fala que Acabe não quer que os cavalos e as mulas sejam sacrificados. O que isso significa? Olha só, lá atrás, na conversa de Elias com Acabe,
Elias fala que por causa da apostasia de Israel, ele traria seca. Então a seca agora chega ao seu ápice e Acabe tinha muitas coisas pelas quais pensar. Primeiro, nós estamos agora passando por um momento terrível e a culpa é porque nós abandonamos Deus. Então qual seria o movimento mais sensato de Acabe? Vamos nos voltar para Deus. Mas Acabe não pensa isso. A segunda coisa que Acabe poderia ter pensado era no povo. Olha, o povo está prestes a passar fome, as coisas estão difíceis, vamos fazer algum plano, algum projeto para que o povo não pereça de fome. Ele também não pensa isso. Ele pensa no seu status. Por quê? Acabe já tinha prometido algumas alianças políticas com o reino do sul, Judá, e havia uma tensão entre Judá e Israel com a Síria. Eles já andavam se ameaçando há algum tempo. Então Acabe queria cumprir não só o seu acordo político com Judá, mas ele também queria continuar com o poder para atacar o seu inimigo. Então quando ele fala de procurar capim e água para que os animais, ou melhor, os cavalos e as mulas continuassem vivos, ele não fala de cavalos e mulas para que eles fossem sacrificados e engordados para o povo comer. Diante disso tudo ele pensa, eu preciso ter minha frota de cavalos para me levar à guerra. Eu preciso continuar com minha manutenção política. Eu preciso continuar com a manutenção do poder. Diante de tantas coisas que ele poderia pensar, o que ele pensa é, existem inimigos a serem mortos, existem alianças políticas a serem cumpridas. Quando nós, como Acabe, não entendemos que o nosso lugar de segurança é Jesus, nós nos tornamos tão egoístas quanto. Principalmente na sociedade que a gente vive. Alguns historiadores, eles vão separar o tempo em que a gente vive em 3 períodos diferentes. Né? Pré-modernidade ou pré-modernismo, modernidade e pós-modernidade. O que isso significa para a gente? A pré-modernidade ela foi até 1500, ali no final da Idade Média, e a característica principal da pré-modernidade era um pensamento teocêntrico. Teo é Deus, Deus no centro. Eu não estou querendo dizer que a pré-modernidade as pessoas pensavam no Deus cristão. A filosofia, a política, a lógica pensava numa figura transcendental que poderia dar ordem a todas as coisas. No final dessa pré-modernidade, com o final da Idade Média, entra a modernidade e ela tem uma mudança. Ela, no lugar de ser teocêntrica, ela passa a ser antropocêntrica. Antropos é homem, centro é centro. Então, a sociedade moderna, ela não passa mais a pensar em Deus. Ela passa a pensar no bem coletivo dos homens. Foi? Estão me ouvindo? Vamos lá. A sociedade moderna, ela passa a pensar no bem coletivo dos homens, mas ainda mantém amarrado no seu coração a sua ética e a sua moral. E como consequência de um período onde o que importava era o bem coletivo, nós vemos uma série de revoluções. Nós vemos a Revolução Francesa, nós vemos a Revolução Industrial, nós vemos a Reforma Protestante. E como consequência do pensamento moderno, nós chegamos, depois da Revolução Industrial, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, o que nós vamos chamar de pós-modernidade, que agora não é teocêntrica nem antropocêntrica, ela é egocêntrica. Ego é o eu como um centro. O que isso significa? Por mais que o homem naturalmente seja vaidoso, corrupto, egoísta, o tempo em que nós vivemos, caracterizado como pós-modernidade, ele estimula o pensamento individual e egoísta. Então nós ouvimos aí na mídia, cada um tem a sua verdade, não existe verdade absoluta, você não tem o direito de se intrometer na verdade do outro. Nós achamos, nós não, né? Aqueles que gostam desse discurso, acham que esse é um discurso bonito. Só que não é essa a intenção da pós-modernidade, dar um discurso bonito. Ele quer pensar no seguinte, eu quero fazer o que eu bem entendo e eu pouco me importo quais são os frutos para a sua vida, para a minha família e para a sociedade. O que importa é que o meu ego seja satisfeito. E diante disso, nós, quando nos distanciamos de Deus e não entendemos que Ele é o nosso lugar de segurança, estimulados pela vaidade do nosso coração e também estimulados pela sociedade a qual nós vivemos, nós caímos no egoísmo, tal qual Acabe. E a partir de então, nós vivemos uma ética meramente individual.
e passamos a pouco nos importar com aquilo que nos cerca. Nós não nos importamos mais com as nossas escolhas e quais consequências elas vão trazer para dentro de casa. É muito comum nós vemos pessoas que pertencem a famílias fazendo projetos de vida, projetos profissionais, que vão beneficiar o seu bolso, que vão beneficiar o seu currículo e que vão distanciá-la da sua família. Mas acham legítimo porque vai ter um resultado positivo onde? No seu bolso. Nós vemos uma sociedade gritando por leis que dizem que vão beneficiar todo mundo, quando na verdade é mentira. Uma correção da ortografia para inserir pessoas que são excluídas, mas que mais sectariza pessoas do que insere. Nós vemos leis coletivas que, na verdade, na intenção que elas dizem de beneficiar a coletividade, elas sectarizam a população. Enquanto eles dizem que a verdade é relativa, cada um tem a sua, eles apontam na sua cara que a sua verdade é retrógrada, é banal, é egocentrismo. E muitos cristãos estão sendo levados, seduzidos por esse relativismo, por essa banalidade, por essa sectarização. Isso tem trazido separação para dentro das famílias, para dentro da sociedade e para dentro da igreja. Nós não vemos, eu sou criado na igreja desde os 5 anos de idade, eu tenho 35, e nós não vemos na história uma geração no Brasil tão apática dentro da igreja local. E eu não digo geração de idade não, tá, queridos? Não adianta você olhar para o mais jovem e apontar para ele e falar, eu te disse. Não, todos. Uma geração que, como fruto do egocentrismo, tem entrado na igreja, acha que o dízimo é a mensalidade que ele paga no carnê infinito, que ele nunca vai ser sorteado e contemplado no carro dele. Ele senta aqui, liga o seu canal e vai embora como um sommelier. O volume não estava muito bom, o back podia ser melhor, a guitarra podia fazer um riff mais bonito, e domingo que vem ele volta para fazer sua outra crítica, como se alguém se importasse com ela. Isso tudo porque nós deixamos de entender que Deus é o nosso lugar de segurança. E quando nós deixamos de entender que Deus é o nosso lugar de segurança, o nosso lugar de segurança, tal qual Acabe, passa a ser o nosso status, a nossa própria vontade, o nosso próprio interesse. E que todos sofram, porque o que importa é o que eu vivo, o que eu quero. E agora nós vemos Acabe, em vez de chamar Deus para fazer uma aliança com ele, em vez de chamar o povo para um jejum, em vez de pensar no alimento do povo, igual o faraó lá atrás pensa colocar José como governador do Egito, ele pensa em manter seu exército tão forte como antes. Mas nós vemos Elias e Obadias nos ensinando o contrário. Porque quando nós entendemos que Deus é o nosso lugar de segurança, não tememos os lugares que estamos. Pense em Obadias. Obadias era um homem, queridos, que ninguém aqui tinha a mesma posição que ele. Ele era o braço direito de um rei. O que Obadias tinha em relação a status na sociedade? Tudo. Tinha o melhor salário, tinha a melhor posição, os melhores benefícios, tinha os melhores conhecimentos. Às vezes acontece uma coisa na vida da gente, a gente procura alguém que conheça alguém para nos ajudar. Obadias estava na fonte. O conhecimento estava do lado dele, o próprio rei. Só que o texto nos fala que Obadias mantém a sua fé no Senhor a ponto de esconder 100 profetas. Então, Obadias estava onde, queridos? Literalmente no olho do furacão. Obadias todos os dias acordava com um revólver apontado para a cabeça dele, que podia disparar a qualquer momento. E olhar para a história de Obadias é interessante. Por quê? Porque na mesma medida que muitas vezes nós batemos na teologia da prosperidade, nós assumimos uma teologia da miséria. Nós demonizamos qualquer pessoa que tem um bom currículo, qualquer pessoa que goste de estudar bastante, qualquer pessoa que tem um pouco mais de dinheiro, que tem uma vida mais estável, e nós vemos que Deus usa Elias, simples como era, pobre como ela, e Deus usa Obadias, poderoso como era, influente como ela, inteligente como era. Porque para um servo de Deus o que importa não é o status que ele tem na sociedade, é onde Deus coloca, ele entende que Deus o coloca ali para uma função específica. É por isso que Obadias não teme esconder aqueles profetas. É por isso
que Obadias não teme está no olho do furacão. Imagina se Jezabel e Acabe descobrem. Eles não eram simples reis. Acabe e Jezabel, como nós dizemos outras vezes aqui, eles eram os reis mais perversos de Israel. E se esse homem e essa mulher descobrem que Obadias estava escondendo 100 profetas e dando água e comida para eles num período de seca, Obadias e toda a sua linhagem estavam trucidados. Então, todos os dias que Obadias acordava, ele não estava colocando somente a sua vida em risco. Sua vida, seus pais, seus avós, seus filhos e qualquer um que carregasse o seu nome. Porque naquela época, quando você matava alguém, você acabava com toda a sua linhagem para você reduzir o máximo possível a chance dessa família no futuro voltar com alianças políticas mais poderosas e ela te matar. Mas Obadias não tem. Ele não tem nenhum medo disso. E nós, à mesma medida, temos que entender que Jesus, sendo o nosso lugar de segurança, nós não tememos as circunstâncias onde nós estamos inseridos. Por quê? Porque não é o nosso status que nos define, não é o nosso trabalho que nos define, nem os nossos planos. É Deus que nos define. Mas muitas vezes nós vemos pessoas fazendo justamente o contrário de Obadias. Deus as coloca em lugar de privilégio e elas vendem a sua fé no lugar de privilégio. Existem pessoas que, se elas forem acompanhadas por sua família nos lugares que elas frequentam, elas vão ser irreconhecíveis. Existem pessoas que no ambiente de trabalho é fofoqueiro, mentiroso, procrastinador, dá em cima dos outros, desvia verba, faz parte de acordos políticos. Existem pessoas na academia que você ouve conversas terríveis e que ninguém imagina que aquela pessoa está tendo aquelas conversas terríveis. Existem pessoas que entram para um ambiente acadêmico e lá é completamente diferente do que é aqui. As verdades mudam, o coração muda, as expectativas mudam, porque essas pessoas alegam que, se elas não mudarem a sua personalidade, elas não vão se encaixar naquele lugar. Mas é justamente o fato de não nos encaixarmos que nos torna cristãos como somos. Nós não precisamos dessa justificativa, porque se Deus nos colocou lá, se foi Ele que nos colocou, lá Ele vai nos manter. Independente se as pessoas desses ambientes nos aceitam ou não. Independente se fomos atacados ou não. E muitas vezes nós vendemos a nossa personalidade porque nós percebemos que as coisas começam a ficar difíceis. E Obadias nos mostra que, apesar das coisas difíceis, o certo tem que continuar sendo feito, independente da situação em que estamos, porque é Deus quem governa as nossas vidas. É Deus quem abre as portas, é Deus quem nos sustenta. É por isso que nós não tememos. É por isso que nós não nos preocupamos. E entender a sua posição, entender que o seu lugar de confiança é Deus, faz você entender uma série de outras coisas. Como assim? Essa é uma outra lição que Obadias ensina para a gente. Obadias está na frente agora de Elias. E para quem lê a história de Elias, sabe que todo mundo tinha medo de Elias. Era um profeta bem rabugento, tinha muito poder do alto. E mesmo os homens mais terríveis e poderosos tinham medo de Elias. Tal qual Herodes tinha medo de João Batista. Tal qual a rainha da Inglaterra tinha medo de John Knox, um pregador da sua época. Ela falava que temia mais a oração de John Knox do que o marchar de exércitos poderosos contra a Inglaterra. E Elias é um homem desse. E Obadias está na frente dele. E ele está mandando ele cumprir uma missão que o poderia levar à morte. Por quê? Porque outras vezes Elias apareceu, as pessoas disseram que viu Elias, Acabe ia atrás de Elias, Deus
desaparecia com Elias. E agora, Obadias está se colocando numa missão, que ele pode chegar para o rei e falar, ó, Elias está ali. E ele, como diz a gente aqui no Rio, dá um perdido. E agora? Como é que prova? Você não tinha celular, não tinha Instagram, não podia fazer uma live, nem gravar um vídeo em 4K. Você simplesmente ia ficar vendido. E aí, sabendo da posição que ele estava, e que o lugar onde ele estava era o lugar onde Deus tinha colocado, Obadias não teme uma conversa difícil. Olha que interessante. Obadias, sabendo que Deus tinha colocado no palácio, ele não teme o lugar que ele está. Obadias, sabendo que Deus tinha colocado onde ele estava, ele não teme conversas difíceis no lugar em que ele está. Por quê? Porque ele agora está peitando um profeta que todo mundo tinha medo. Só, irmão, vamos jogar real aqui. Você não viu minha história, não? Guardei 100, meu parceiro. Tá aí, ó, escondidão aí, ó. Tem 100 que estão debaixo da minha asa, Elias. Já percebeu o que vai acontecer se eu morrer, irmão? Você já pensou nisso? Não só são 100 homens que vão ficar sem comida e água. Porque o Antigo Testamento contava homens com capacidade de luta. Então, quando você pensa 100, você triplica. Porque entram crianças, idosos, mulheres, servos, escravos. Então, nós temos pelo menos aqui 300 pessoas debaixo da responsabilidade de Obadias. E ele joga limpo. Olha só, eu sou homem temente a Deus igual a você. Tem que ter muita disposição, não é verdade? Chegar diante de um profeta que fala que vai dar seca e dar seca e falar, ó, sou homem de Deus igual tu. E existem centenas de pessoas debaixo da minha responsabilidade. Agora você vai mandar eu morrer, irmão? Que história é essa? Ele tem uma conversa difícil. Mas Elias esclarece para ele. Fica tranquilo, Obadias. Hoje eu me encontro com Acabe. O que ele está dizendo? Pode ficar tranquilo, eu estou chamando Acabe e eu vou esperar ele aqui. E quando nós entendemos o nosso lugar diante de Deus, quando nós entendemos que Deus é o nosso lugar de segurança, nós, além de não tememos lugares difíceis, nós também não tememos conversas difíceis. Mas ao contrário de Elias, muitos de nós temos medo de conversas difíceis. Nós temos medo de termos conversas difíceis com Deus. Existem pendências no nosso coração em relacionamentos com Deus. Existem raivas guardadas, mágoas do passado, acertos para serem feitos. E você, como Jó, sabe que não tem a mínima chance. É quase cômica a conversa de Jó, já reparou? Deus é injusto, ele está me atacando, ele está me ferindo, e eu quero ele de frente para mim, para eu fazer agora um debate com ele. Mas eu sei que não tem juiz que o culpe, eu não tenho argumento suficiente para vencê-lo, e não vai dar em nada. Mas quem dera ele estivesse aqui. E nós tememos isso. E fugimos de Deus. Fugimos porque nós achamos que ele não vai nos entender. Porque que ele nos entenderia? Ele tem todas as coisas. Você está desempregado, ele não precisa de emprego. Sua casa está prestes ao leilão, ele não precisa de casa. Seu casamento está indo na ruína, ele não precisa de casamento. Como ele vai entender? Mas ele tem todas as coisas. Porque é ele que fez todas as coisas. E no lugar de nós fugirmos de Deus como Obadias, nós temos que entender a ter conversas difíceis, por mais que sejam mais difíceis para nós. E muitos de nós, além de fugir de conversas difíceis com Deus, fugimos de conversas difíceis conosco. Quem já ouviu aquela frase que as pessoas acham engraçadas, a gente ri por educação, que a pessoa fala assim, eu não vou no médico, não, porque se eu for, eu acho. Então, enquanto não for, eu permaneço saudável. Dá um lag na cabeça da gente assim, né? Que o cara chegou com essa conta aí. Está apodrecendo por dentro, mas está falando que está saudável. E muitas vezes nós temos medo de ter conversa conosco. As coisas não estão bem. Nós sabemos que não estão bem. Nós ligamos a televisão, ela nos assiste e nós não queremos identificar isso. Eu lembro uma vez, 2017, tinha nem um ano de casado ainda. Eu tinha passado por algumas frustrações na vida, estava bem cansado na época,
E eu comecei a perceber que eu ligava a televisão só para ter um som dentro de casa, para não ter justificativa de ter que conversar. Ficava calado. Tá calado porque não? Tô vendo o filme, não sabia nem o que estava passando mais. E aí, a gente acha que se engana, né? A gente tem mãe, que é uma profetisa, ela fala uns troços que a gente nem sabe que existe e existe, não é verdade? E para quem não casou ainda, achando que quando casar vai fugir disso, você vai descobrir uma coisa. A sua esposa ganha esse poder mágico também. Tudo bem? Por que não? Pela série aqui. Tem alguma coisa errada. O coração já acelera, né? Pegou. E um dia a Tarsila comentou, eu parei para pensar. Ela pensa, reflete. Calma, tranquilo, do jeito que ela é. Reflete aí, vai no seu canto, pensa. E realmente, tem alguma coisa errada. E eu descobri uma depressão por exaustão logo no começo. Foi rápido, foi uns 6 meses, né? Demorou o tratamento. É isso aí. Mas nós fugimos disso. Por que nós fugimos? Por vários motivos. Não queremos assumir que estamos mal. Não queremos dar o braço a torcer. Né? Até a minha geração, a geração Z, tem essa vantagem. Né? A geração Z, tiver que chorar, ela chora. Tiver que dar cambalhota, ela dá. Isso é um privilégio que elas têm que a gente não tem. Até a minha geração, se você chorasse, você não era viril. Então, pô, chorar pra quê? Não é não, Daniel? Segura o choro, brother. Chora não. Fica ali, ó, tremendo, irmão. Coração quase explodindo. O que houve? Nada, irmão, sou viril. E às vezes não queremos assumir que estamos mal. Às vezes não queremos assumir para o outro, porque o outro já está falando há muito tempo, ó. Cuidado, irmão. Isso é uma bomba relógio. Ela vai explodir. E ela explodiu, só que a gente fica a boca miúda. Nós não queremos ter conversas difíceis conosco. Mas quando nós entendemos que Deus é o nosso lugar de segurança, não importa como anda o nosso coração, não importa como anda a nossa saúde, Ele nos ouve e Ele nos dá uma segunda chance. Por isso, se você tem fugido de conversas difíceis consigo, saiba que uma hora você vai cair, cedo ou tarde, quanto mais tarde, pior. Tenha um quanto antes. Porque existe um Jesus para ouvir você, para te ajudar, para seguir adiante. E existem pessoas que, não entendendo que o seu lugar de segurança é Jesus, evitam ter conversas difíceis com o cônjuge. Evitam ter conversas difíceis dentro de casa. Tem coisas difíceis acontecendo, coisas pegando. Ah, o pastor está exagerando. Vamos lá, vamos voltar para a pandemia. A pandemia explodiu o número de divórcios. Mas por quê? Porque geram problemas enterrados há muito tempo, que você escondia no trabalho, você escondia para a academia, você escondia para o shopping, você escondia fazendo uma viagem, agora estão os dois, trancados, o dia todo, com a cara amassada, sem nenhuma novidade para contar e para esconder. Né? Sabe quando você quer ter uma conversa difícil com a pessoa, você fala tudo menos o essencial? Tem que ter uma conversa com o meu chefe sobre salário, falo com ele sobre o relatório, sobre a folha de ponto, sobre a notícia que eu vi, menos sobre o salário. Não, aqui eu não tive tempo, não tive uma boa oportunidade. E aí na pandemia isso acabou. Vocês estão trancados dentro de casa. E aí nós tivemos um número elevadíssimo de divórcios. Infelizmente tivemos um número elevado de feminicídio também. Porque nós tememos ter conversas difíceis com o cônjuge. Porque nós não queremos assumir os nossos defeitos. Nós não queremos lidar com o defeito do outro. Mas quando nós entendemos, queridos, que o Deus da nossa casa é o Deus que nos colocou naquela casa, nós sabemos que conversas difíceis são saudáveis. Porque elas que levam à cura. Obadias ter conversado com Elias aliviou um peso enorme do seu coração. Porque aquele homem teria que virar as costas para Elias e até Acabe, numa outra extremidade do reino. E enquanto ele ia estar pensando, cara, será que Elias vai ficar lá mesmo? O coração dele quase explodindo. Ia voltar com medo. E agora ele tendo essa conversa difícil com Elias, ele falou, pode ir, está garantido, estou aqui esperando. Ele foi e voltou tranquilo. Por quê? Porque ele assumiu que ele poderia ter uma conversa difícil. Porque Deus é o nosso lugar de segurança. E às vezes nós evitamos isso. Da mesma medida, nós evitamos ter conversas difíceis com os filhos. Eu ainda não sou pai. Mas eu conheço muitos pais que evitam conversas difíceis com seus filhos. Porque sabe que vai explodir uma bomba dentro de casa. Porque você descobre que o filho não é uma matemática exata. Vou pagar a melhor escola, dar a melhor educação, colocar de castigo, ponto. Receita pronta. Não, querido.
Você vai descobrir que tem genética nisso aí, temperamento, influência, caráter. E aí alguns pais vão ficar tristes comigo, que estudos científicos têm comprovado que o caráter do seu filho não tem nenhuma influência na educação que ele recebeu. De tão forte que é fator genético externo. E aí, quando você percebe isso, que o seu filho tem opinião diferente da sua, tem vontade diferente da sua, que se você for pro vamos ver, você vai ter que expulsá-lo de casa, o coração daquela baixada na guarda. E um problema só cresce. Nós aqui na escola dominical conversamos sobre um livro falando sobre a vida cristã comum. E aí no livro, quando falava vida comum na família, falava que o equívoco de muitos pais é achar que os filhos são criados para satisfazer os seus próprios interesses. Eu não fui médico, meu filho vai ser. Eu não fui militar, meu filho vai ser. Eu não viajei o mundo, meu filho vai falar. Eu erro no plural, meu filho vai saber 3 idiomas. E a gente descobre que não é assim. Mas não tema ter conversas difíceis com o seu filho. Mas antes saiba que o seu lugar de segurança não é a satisfação na educação que você deu ao seu filho. Não é a satisfação de que o seu filho vai concordar com você. É a satisfação que Deus te colocou na posição de pai ou mãe. E o contrário também é verdadeiro. Nós temos filhos que, não sabendo que seu porto seguro é Deus, temem ter conversas difíceis com os pais. Eu falei aqui mais de uma vez que tem havido crescimento de movimento no mundo todo. Antes a gente latino ocupava os pais latinos. Esse movimento está crescendo no mundo todo. Está havendo um crescimento intencional de filhos se distanciando propositalmente dos pais. Por quê? Porque os pais querem se intrometer, querem dar opinião sem você perguntar, quer falar da sua roupa sem você falar, sem você pedir, quer falar de como você gasta o seu dinheiro, de como você cria o seu filho, de como você anda, de como o seu cabelo está esquisito, de como a sua barba está grande. O Arthur abrindo o coração. Brincadeira. E aí, com essa dissensão que começou a haver no mundo por causa de políticas, não foi só no Brasil, né, tem havido crescimentos de movimentos extremos, extremistas, no mundo todo, essa distância só aumentou. Coisa que poderia ser conversada, ser resolvida com uma conversa, ainda que difícil. Porque tem pessoas que, às vezes, vão conversar comigo, isso é comum, muita gente fala, olha, pastor, eu não quero ter essa conversa porque isso vai dar briga. Conversas difíceis, queridos, não são sinônimos de briga. Conversas difíceis são conversas difíceis. Você vai esquentar o seu rosto, você vai ficar chateado, você vai dormir mal, mas não significa que você brigou. Quer dizer que foi uma conversa difícil. Mas nós tememos isso. Tememos porque tememos mostrar fragilidade da nossa família, mostrar fragilidade do nosso coração. E tememos ter conversas difíceis, inclusive, dentro da igreja. Só entra. Você pergunta se está tudo bem, ela fala que está tudo bem e vai embora. E não está tudo bem. E daqui a pouco a bomba explode, ninguém na igreja me ajudou. Rapaz, se o pastor tivesse ido na casa daquela pessoa, né? As pessoas acham que o pastor ele é herdeiro direto da mãe de Iná. Para quem viu na década de 90, sabe que a mãe de Iná era a mulher que aparecia dando umas previsões e não aconteciam nenhuma. Então foi um dos primeiros memes que aconteceram na década de 90. As pessoas acham que o pastor está aqui, ele tem uma antena do Chapolin Colorado que detecta o perigo. E, poxa, se o pastor visitasse, né? Pode falar comigo, eu visito, não tem problema, não estou terceirizando, não. Mas, às vezes, nós tememos. Nós tememos ter conversas difíceis na igreja. Assumir que o nosso coração não está bem. Assumir que nós não estamos gostando de como as coisas estão andando na nossa casa. Assumir que tem coisas que nós discordamos na igreja. Isso que eu acho interessante. Qualquer coisa que você fale na igreja é motivo da pessoa virar as costas e ir embora para casa. Só que no trabalho, só falta ela ser agredida fisicamente. E ela ri. Feliz da vida. Mas quando é para irmãos se relacionarem em Cristo, não se relacionam. Igreja tem defeito. Igreja tem problema. E o primeiro é o pastor. Por quê? Porque eu estou aqui, na linha de frente, olhando para a cara de todo mundo. Enquanto você fala com 3, eu falo com todo mundo. É o que mais vai mostrar seus defeitos. Olha quando Paulo escreve para a igreja de Corinto. Irmão, se você soubesse o quanto de problema tinha na igreja de Corinto.
Tinha briga entre ricos e pobres, inteligentes e simples, sincretismo religioso, adultério, irmãos colocando o outro na justiça. Tinha um malandro lá que tinha relação incestuosa com a madrasta. E Paulo, quando começa a carta, fala: louvado seja Deus pela vida de todos os eleitos de Cristo da igreja de Corinto. Porque Paulo sabia que, apesar dos defeitos, eles eram a igreja de Deus. E nós tememos ter conversas difíceis na igreja, porque nós achamos que as pessoas têm que adivinhar o que nós achamos. E te digo uma coisa: a gente ainda não tem o poder de adivinhar. Se eu tivesse querido jogar na Mega Sena e eu ir embora, Deus abençoe vocês, um grande abraço. Fiquem tristes comigo. Eu ia mandar o dízimo, podem ficar tranquilo. Mas Obadias nos mostra que quando nós entendemos que o nosso lugar de segurança é Deus, nós não tememos lugares difíceis, nem conversas difíceis. Nem pelo status, nem pela posição, nem pela fuga do problema. Por quê? Porque se Jesus nos colocou naquele lugar, Ele nos sustenta naquele lugar. Ele nos ilumina naquele lugar. Ele nos guia naquele lugar. Ele nos fortalece naquele lugar. Ele nos traz a luz naquele lugar. É só ver Elias, que ficou 1 ano na beira de um ribeiro, sendo alimentado por animais carnívoros. Depois, quase 2 anos, sendo alimentado por um bocado de farinha e azeite na casa de uma viúva estrangeira. É só olhar para a vida de Obadias, que mesmo no palácio, servindo ao Deus contrário ao seu rei, escondendo 100 profetas, Deus os manteve ali. E Deus nos mantém. É por isso que nós não nos preocupamos com status, queridos. Olha para Jesus. Jesus veio para salvar os homens. E ele foi chamado de glutão, vulgo olho grande, amigo de pecadores. Foi chamado de servo de Beelzebul. E ele pouco se importou com isso. Ele foi zombado porque ele sentava com os pecadores. Ele disse: é com os doentes que o médico tem que ficar. Jesus não se importou com o status, porque ele sabia que ele estava no lugar onde ele precisava estar. Jesus não temia a sua própria vida, a sua própria existência física ou moral diante dos homens. É por isso que ele veio morrer no nosso lugar. E nós também não tememos a fragilização do nosso status. Nós não tememos a fragilização da nossa vida, porque o Jesus que veio e não temeu o status nem vida, morreu e venceu a morte. E aquele agora que reina sobre a morte, reina também sobre cada uma das nossas vidas. É por isso que eu convido você a reclinar a sua cabeça. E vamos orar junto aqui o Salmo 91 que eu vou ler para você. Feche os olhos. E o Salmo 91 diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém e amém.